Oi, gente! Eu vou fazer uma analogia sobre a mulher moderna e a Madame Bovary. Mas, primeiramente, vamos saber quem foi Madame Bovary. Madame Bovary, obra de Gustave Flaubert. O encontro de Charles e Madame Bovary. A narrativa começa contando a história da vida de Charles Bovary, um jovem médico que acaba se casando por pressão familiar com uma mulher bastante controladora após a conclusão dos seus anos de estudos de medicina. Em um chamado de emergência, ele acaba tendo que socorrer um poderoso agricultor, que é o pai da Emma. E exercendo o seu ofício, ele conheceu a Emma, a filha do seu paciente. Não demorou muito para que tivesse um clima de romance no ar e virar motivo para que o Charles voltasse a examinar o pai da jovem, ficava indo lá examinar o pai da jovem para ver a Emma, né? E consequentemente, né, encontrar a Emma. E as visitas eram bem mais frequentes do que o normal, né? Era uma desculpa do Charles para ver a Emma. Então, o protagonista ele teve muito interesse de imediato pela jovem. E a situação acabou até gerando um desconforto na vida conjugal do Charles, que acabou... A mulher ficou muito enciumada e obrigou que o médico deixasse de visitar a família, né? Porque o Charles ainda era casado. Mas teve uma morte completamente inesperada da mulher do Charles. Aí ele fica viúvo, solteiro, desimpedido, e aí ele pode ficar com a Emma. Então ele pediu a mão da Emma em casamento. Aí teve o casamento. Só que assim, já começou que a Emma queria que fosse uma coisa muito grandiosa. E no final foi uma coisa um pouco mais simples. E isso já deixou a jovem chateada, assim, frustrada. O casamento infeliz de Madame Bovary. A Madame Bovary, ela costumava ler muito livros de romance, então ela tinha um amor muito idealizado. Ela sonhava que tudo na vida dela seria igual ao que ela lia nos romances, mas quando ela foi ver na vida real, muito diferente, e isso causou muita frustração. Ela dedicava muito tempo à leitura, e isso foi formando o imaginário dela. Então ela acreditava num amor perfeito. E além disso, essa moça ela tinha um desejo de ter um estilo de vida pouco adequado para o local, o lugar que ela estava, o tempo que ela vivia. O casal foi convidado para ir num baile. E lá ela viu na prática tudo o que ela sonhava, tudo que ela via nos livros. Aquela mansão, aquelas pessoas muito bem arrumadas, muito sedutoras, elegantes. Então, quando ela percebeu que aquele mundo de ostentação era o que ela sempre sonhou para a vida dela, isso começou a causar uma confusão muito grande na cabeça dela. Então, o tempo foi passando e a Emma notou que não tinha algo que estava errado. O casamento com o Charles era tedioso para ela. E ela decidiu procurar novas formas de ser feliz. Ela sentia que precisava. Então, eles mudaram de casa. Aí a Emma descobre que está grávida. E o seu marido, o Charles, ele faz tudo, assim. Ele é uma pessoa que ele é muito contente com o que ele tem. E isso incomoda a Emma, porque ele é muito acomodado. Então ela está arrependida de ter casado com um homem tão acomodado, sabe? E ela entra para o adultério. Aí ela começa... Então ela teve vários romances, né, durante o livro,
conta, ela teve os seus romances fora do casamento, porque ela queria que o Charles fosse como os homens que ela via no romance. E ele não era. E o que animava a Emma? O clima de conquista, de sedução, sabe? Então era uma aventura. Aí ela se entregava ao relacionamento extraconjugal. Enquanto isso, Charles ele não percebia o fracasso que era o casamento dele. Ele não percebia o quanto a Emma estava insatisfeita. Ela até tentou, sabe? Ela até tentou se animar com ele em algum momento. Teve um momento que ele pegou um caso que ela sonhava que ele ia ser famoso, ia ser um médico famoso, né? E ele seria incrível, fodástico. E no final ele acaba cometendo um erro médico horrível, tem que chamar uma outra pessoa. E aí ela percebe, nossa, o cara é um bosta, né? Era isso, esse sentimento que ela tinha. E aí, pra fugir de tudo isso, ela recorria a muitas dívidas. Ela comprava muitos presentes para os amantes e gastava muito. Se meteu junto com agiota, sabe? Teve dívidas com agiota, começou a ser chantageada. Muitas coisas ruins vieram desse casamento, que a gente não pode também falar só que o problema foi a Emma. O problema foi a Emma. Por quê? Porque o Charles, ele também não percebia, a pessoa que estava ao lado dele, que morava do lado dele. E no final desse casamento infeliz, e muitas dívidas, e adultério, sofrimento, traição, desespero, a Emma, ela tem uma filha, né? Ela tem uma filha, mas não muda nada assim na vida dela. Tanto que ela nem cuida da filha. E no final ela acaba cometendo suicídio. Ela acaba cometendo isso, tirando a própria vida. O Charles descobre as cartas dela para os amantes. Ele descobre que foi enganado o tempo todo. A Berta, que é a filha, acaba pobre, uma órfã, largada. É um verdadeiro desastre. E agora eu vou começar a falar sobre o que tem a ver Madame Bovary com a mulher moderna. Primeiramente, eu sempre pensei que Madame Bovary fosse o nome de uma cafetina. Eu não sei porquê, eu pensava assim que era sobre um bordel, Madame Bovary era uma cafetina. Eu não tinha a menor ideia sobre essa obra, mas sempre ouvi falar. E muitas outras obras, personagens foram baseados na própria Madame Bovary. Eu li, quando eu era adolescente, eu li O Primo Basílio. E o Primo Basílio, com certeza, foi inspirado em Madame Bovary. Porque a personagem é a mesma coisa. É igualzinho, ela é chantageada pela empregada, o Jorge é um marido muito bom também. No caso, o Jorge não parece ser tão, como que eu digo, tão passivo como é o Charles. Mas o Jorge é um bom marido, mas mesmo assim a personagem do Primo Basílio também acaba buscando viver os romances que ela lê. E atualmente, na modernidade, o que eu vejo? Eu vejo outras obras que mostram um pouco desse instinto que muitas mulheres têm. Porque assim, os homens eles são poligâmicos e as mulheres são hipergâmicas. Elas sempre estão atrás de... Assim, isso é instinto, eu não tô falando, eu não estou generalizando, ok? Tem que deixar sempre claro isso, né? Porque a gente fala, às vezes a pessoa pensa que a gente tá falando 100%. Não, eu tô falando de uma maioria, porque é instinto.
as mulheres elas são hipergâmicas. É o costume das mulheres elas sempre procurar um homem que se ela for pobre, digamos, por mais que ela case com um homem pobre, o homem é menos pobre que ela. E isso não é só no sentido financeiro, no sentido aquela coisa de querer ter um homem que é protetor e tal. Só que na modernidade, como diz lá o Bauman, relacionamento líquido, amor líquido, realmente isso está acontecendo. E tem uma frase que eu vi num filme, para você ver como que o filme, as novelas, elas influenciam muito no imaginário, e algumas coisas ficam para sempre. Eu assisti Vicky Barcelona, Cristina Vicky Barcelona, acho que é esse o nome do filme. Uma frase que ficou na minha cabeça para o resto da vida foi quando a personagem, que a Penélope Cruz, ela fala para Cristina, que a Cristina tem insatisfação crônica, porque ela tá vivendo um relacionamento a 3 e ela não tá contente com nada, ela sempre enjoa. A Cristina, ela tem uma Madame Bovary dentro de si, assim como a Luísa do Primo Basílio. E então ela tem uma insatisfação crônica, assim como muitas mulheres, porque está sempre buscando novas aventuras, novas aventuras. A Madame Bovary nunca estava contente, porque ela queria algo mais grandioso. E tem um filme que chama Sexy Life. Sexy Life é uma mulher que ela era apaixonada por um ex dela, e esse ex, pra ela, ele era o ideal do imaginário dela, dos livros. O cara macho alfa, como dizem, né? Se você está gostando, curte, compartilha e se inscreve no canal. Dizem, né? Mas mesmo que ela se casou com um cara muito bom, que tem um perfil legal, é estável financeiramente, tem um cargo legal, mesmo assim ela passou um tempo fugindo desses instintos que ela tinha. Mas depois de anos de casada, ela acaba reencontrando este ex que aflora, que acorda a Madame Bovary dentro dela. E aí ela vai pro adultério e começa a ter várias aventuras. O marido dela descobre e tenta imitar aquele cara, né? Ele tenta conquistar a esposa, ela quer aventura, então eu vou fazer alguma coisa, já que ela quer aventura, vamos fazer. E também tem o exemplo da Bibi Perigosa. A Bibi Perigosa, ela representa muitas mulheres. É inacreditável que existam homens bons, trabalhadores, bacanas, que, se quiser, precisam recorrer a OnlyFans e outras coisas. Enquanto isso, muitos presidiários recebem cartas na cadeia. Muitas cartas de mulheres apaixonadíssimas. E por mais que muitos homens pensem que as mulheres elas pensam mais em questão financeira, realmente não é isso. No caso da Bibi, o que acontece com a Bibi? É uma novela da ficção, existe a Bibi Perigosa da vida real. Mas a Bibi da novela, ela representa um caso de que ela tinha um noivo, o noivo é rico, o noivo é bonito, é alto, é forte, tem um perfil assim que muitas mulheres gostam. Mas a Bibi, ela quer aventura, então ela larga tudo pra ficar com o Rubinho. E o Rubinho se envolve no crime, ele é o químico, ele é o fodástico da situação. E muitas mulheres tem tem essa Madame Bovary dentro dela que está em busca de aventura o tempo todo, tem uma insatisfação crônica, e isso traz situações difíceis, como no caso da Bibi, de enfrentar presídio, uma situação de se casar com
de estar casada com um presidiário, de fazer o filho passar por situações desagradáveis na escola, vergonha, porque todas as pessoas acabam ficando sabendo que o pai está preso. Então, muitas mulheres, elas não trabalham esse instinto dentro delas. Os homens, eles são poligâmicos, eles precisam, se eles quiserem ser casados, ter uma família, ter filhos, ter uma estabilidade, fazer um projeto de vida com uma pessoa, ele precisa segurar esse instinto dele, da poligamia. E a mulher tem que segurar o seu instinto de hipergamia. Esse instinto de Madame Bovary. Tem que tomar cuidado com o que está lendo, com os filmes que está assistindo, com as novelas que está assistindo, que pode muitas vezes fazer desviar dos caminhos. No filme Vicky, Cristina, Barcelona, a Cristina é uma Madame Bovary. Mas a Vicky, ela representa muitas mulheres que a gente vê, mulheres que têm relacionamentos estáveis, que tem uma estabilidade emocional, estabilidade financeira. Ela é uma personagem que ela não deixa que a Madame Bovary dentro dela se aflore, ela consegue controlar isso, e eu acredito que muitas mulheres que têm relacionamentos estáveis também conseguem. Já a Cristina está sempre em confusão. Quando a Vicky resolveu deixar esses instintos aflorarem, no filme ela leva um tiro da ex, desse cara que ela acaba tendo um caso e traindo o noivo. Mas ela já volta para si, ela volta para o relacionamento dela, ela não permite, ela vê que isso é ruim e que traz infelicidade, traz insatisfação crônica, porque no final a pessoa está numa busca e nunca consegue encontrar. E eu acredito que não eu estou falando sobre a mulher moderna, mas é o homem moderno em geral, homem, mulher, nessa busca incansável, essa insatisfação crônica, muita individualidade, muito eu. Então, eu acredito que se a gente quiser ser feliz num relacionamento, a gente precisa aprender a controlar esses instintos, reconhecer, entender que eles não vale a pena. Não vale a pena as pessoas trocarem uma vida por momentos, um projeto de vida com uma pessoa legal por momentos, ficar sempre em busca de aventuras, se colocando em risco, trazendo muita infelicidade, divórcio, família desestruturadas. É claro que um relacionamento são duas pessoas. Eu estou falando do ponto de vista das mulheres, inspirado no caso da Madame Bovary e a mulher moderna, que eu acredito que nós temos uma Madame Bovary dentro de nós que nós precisamos aprender a controlar. O destino da Madame Bovary não foi bom. E hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo mais as pessoas, tanto homem como mulher, ficando sozinhos. É muito questão de, eu tenho que aprender a ser feliz sozinho. É claro que a gente tem que aprender a ser feliz sozinho, porque as pessoas estão ficando sozinhas, então você vai fazer o quê, né? Mas quando as pessoas estiverem em relacionamentos, aprenderem a identificar as tentações, os instintos que levam à ruína, às situações ruins. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigada!